Agora toda a expectativa, né, Isabel Mega, para essa sabatina, preparando-se ele está e teve tempo de sobra para se preparar. A questão é que a oposição vai jogar cascas de banana, né? Ah, com certeza, sobretudo nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal está sangrando, tem reagido muito publicamente em relação a tudo que de alguma maneira vai ser usado como desgaste para a Suprema Corte, né? Então, as perguntas mais delicadas nesse sentido devem vir de expoentes da oposição, para saber qual é o posicionamento do ministro em relação a possíveis colegas de corte, né? Se o nome dele for aprovado, ele vai ser colega de Dias Toffoli, colega de Alexandre de Moraes. São duas figuras que entraram no radar da oposição por conta do caso Master. O Moraes já entrou há bastante tempo, não precisa nem falar os motivos, então ele vai ser questionado sobre isso também, sobre posicionamentos. As sabatinas, né, Uribe, são aqueles momentos bem interessantes porque a gente, quando vai acompanhando depois os ministros já em atuação no Supremo Tribunal Federal, volta e meia, volta lá nas sabatinas para ver como é que os ministros se posicionaram sobre determinados assuntos. Então, é interessante porque muitas vezes, depois que você pega a toga, você não pode ficar dando sinalizações públicas como você dá quando você é um ministro de Estado. O comportamento é diferente. Quem falava muito sobre isso era Flávio Dino, que era aquela figura mais debochada, que falava bastante enquanto governador, senador, enquanto ministro. Mas ele falava, olha, depois quando pegar a toga é diferente. Ele fala bastante até nos autos, nos artigos de opinião que ele publica, mas realmente é um Dino que é um pouco diferente daquele Dino na função de político, né? E aí, a gente costuma voltar nesse momento de sabatina justamente porque é onde a gente tem um mix de temas que os parlamentares vão questionando para esses indicados ao Supremo Tribunal Federal, e eles costumam dar algumas pistas, até sobre questões que hoje estão muito fora do radar. Por exemplo, você falou de comportamentos mais conservadores que são esperados. Para a oposição, um tema que é muito caro é o tema comportamental. O que pensa um ministro sobre legalização do aborto, por exemplo, sobre discussões que esbarram em questões de direitos dos gays e por aí vai. São temas que a oposição pode eventualmente levantar também se forem esgotadas as perguntas a respeito da atuação em si dos ministros da Suprema Corte, de código de ética, código de conduta, de uma reforma mais ampla do judiciário. Mas é claro que esses temas que eu falei por último são os temas mais esperados, porque é uma maneira também deles entenderem para que lado vai a resposta de Jorge Messias. Então, ele já está adaptado, querendo ou não, como o ministro de Estado dá muitas entrevistas, costuma se posicionar, mas é um treinamento um pouco diferente que ele tem que ter na hora de responder os parlamentares. E ele vai ter um aliado, que é o presidente da CCJ, senador Otto Alencar, que já disse pra gente que quer zelar pelo respeito e a cordialidade ao indicado do presidente Lula para o Supremo.